Fala galera, Bruce aqui, e tem uma coisa que ninguém fala sobre dinheiro no Brasil. Enquanto todo mundo discute sobre boomers, aqueles nascidos entre 1946 e 1964, que compraram imóvel barato. E millennials, nascidos entre 1981 e 1996, que estão afundados em dívida de faculdade particular. Tem uma geração inteira sentada ali no meio que descobriu o jogo do dinheiro melhor do que qualquer um esperava. E fizeram isso sem podcast, sem YouTube, sem Nubank ou aplicativo de investimento, dizendo o que fazer. Geração X, nascidos entre 1965 e 1980. Hoje eles têm entre 44 e 59 anos de idade. E segundo os dados mais recentes do mercado financeiro brasileiro, a família média da geração X tem patrimônio líquido que supera em muito as gerações mais novas. Fizeram isso tão silenciosamente que até a mídia financeira esqueceu que eles existem. Mas o fascinante mesmo é que não seguiram as regras tradicionais. Não confiaram no sistema, questionaram absolutamente tudo, e de alguma forma esse ceticismo virou o superpoder deles. Construíram riqueza, fazendo coisas que pareciam loucura na época, mas que acabaram sendo jogadas de mestre. E ninguém está destrinchando como eles realmente pensam sobre dinheiro. Quais estratégias de fato funcionaram. E por que a abordagem deles pode ser o manual mais relevante para construir segurança financeira hoje. Eu sou o Bruce, e nesse canal eu desmonco estratégias reais de dinheiro que funcionam no mundo real. Te ajudo a construir riqueza sem enrolação. Se você está cansado de conselho genérico, que soa bonito, mas não se traduz em resultado concreto, você está no lugar certo. Se inscreve agora para não perder o próximo. Mas antes disso, quero que você faça uma coisa comigo aqui. Pensa na pessoa mais velha que você conhece que parece viver tranquila financeiramente, mas não ostenta nada. Provavelmente é alguém da geração X. Comenta aqui embaixo quem é essa pessoa na sua vida. Pode ser pai, chefe. Escreve só relação tipo meu tio ou minha chefe. Vamos ver quantos exemplos aparecem, porque eu aposto que todo mundo conhece pelo menos um. Bora lá, que tem muito para destrinchar. Vamos começar com algo que define a psicologia financeira da geração X. Mais do que qualquer outra coisa, eles não usam assessor financeiro. E não é que sejam contra receber ajuda, é que fundamentalmente acreditam que podem aprender isso sozinhos e fazer melhor. Dados do mercado brasileiro mostram que a geração X é a menos propensa a contratar gestão profissional de investimentos comparado com os boomers e os millennials. Preferem gerenciar as próprias carteiras, pesquisar os próprios investimentos e tomar as próprias decisões. E antes que você pense, é só teimosia e independência boba, olha os resultados. As carteiras autogerenciadas deles tiveram retornos consistentes ao longo de 15 anos. Muitas vezes superando carteiras gerenciadas profissionalmente, mas com taxas muito menores. Aqui tá por que isso importa tanto. A geração X cresceu exatamente quando informação se tornou acessível, mas ainda não era essa avalanche avassaladora de hoje. É 1996. Você quer aprender sobre investimento. Não pode simplesmente jogar no Google por mal existe no Brasil ainda, mas pode ir na banca e comprar revista de economia. Pode ler jornal financeiro todo dia. Pode participar de clubes de investimento presenciais, onde as pessoas genuinamente compartilhavam conhecimento e não tentavam te vender curso. Aprenderam sobre dinheiro do jeito que você aprende qualquer coisa de verdade. Devagar, completamente, com um entendimento real, ao invés de passar o olho em manchete. Estudaram Luiz Barsi antes dele virar lenda do mercado. Entenderam conceitos como aporte regular e juros compostos antes disso virar post motivacional no Instagram, e aprenderam com erros reais, em tempo real. O confisco da poupança, em 1990, foi a primeira grande lição de mercado da geração X brasileira. Muitos deles perderam dinheiro que tinham guardado, viram os pais perderem décadas de economia da noite para o dia, mas ao invés de jurar nunca mais guardar dinheiro, estudaram o que deu errado. Aprenderam a diferença entre guardar dinheiro debaixo do colchão e investir em ativos reais. Aprenderam que quando o governo fala em plano econômico milagroso, é melhor ter muito cuidado
Não foram lições teóricas de livro. Foram erros caros que ensinaram como o sistema financeiro brasileiro realmente funciona. Isso criou algo poderoso, confiança financeira baseada em conhecimento real. E não só seguir o que alguém mandou fazer. Quando veio a crise de 2008 e o mercado despencou, a geração X não vendeu tudo em pânico, como muitos investidores fizeram. Por quê? Porque entendiam o que possuíam. E por que possuíam aquilo? Dados das corretoras daquele período mostram que a geração X teve as menores taxas de venda em pânico de qualquer geração. Não fugiram quando a bolsa caiu 50%, porque tinham sido educados o suficiente para saber que é exatamente aí que você continua comprando, e não quando você corre. Mas aqui está o insight-chave. A autoeducação deles não foi só sobre investimento. Foi sobre entender como o dinheiro realmente funciona no mundo real brasileiro. Aprenderam sobre impostos, aprenderam sobre crédito, aprenderam sobre seguro e financiamento imobiliário e todas as coisas chatas que de fato protegem riqueza. Não terceirizaram o entendimento financeiro. Construíram isso sozinhos. E essa fundação é por isso que tomam decisões melhores. Quando você entende algo de verdade, não entra em pânico quando se move contra você. Não persegue modinha, não cai em golpe, toma decisões chatas e consistentes que se compõem ao longo de décadas. Não é sexy, mas é o que realmente constrói riqueza de verdade. Agora aqui é onde a geração X fica realmente interessante. Pegaram o conceito de diversificação que a maioria só aplica em ações e títulos e aplicaram em absolutamente tudo. As carreiras deles, a renda deles, as habilidades deles. A vida inteira virou portfólio desenhado para sobreviver qualquer clima econômico que viesse múltiplas fontes de renda. Não é invenção de millennial, não. A geração X foi pioneira nisso, sem chamar de trabalho extra ou construir marca pessoal em volta. Simplesmente criaram planos de backup para os planos de backup de forma silenciosa. Dados do mercado de trabalho brasileiro mostram que 34% dos trabalhadores da geração X têm renda vinda de mais de uma fonte, comparado com 28% dos millennials e 19% dos boomers. Mas a diferença está em como pensam sobre isso. Não é sobre largar emprego para seguir a paixão. É sobre redundância estratégica. Seu emprego principal paga as contas e financia a aposentadoria. Sua consultoria do lado constrói base de clientes. Seu imóvel alugado gera renda passiva. O negócio do cônjuge cria vantagens fiscais. Nenhum desses sozinho é para substituir tudo. Juntos criam um sistema que não pode ser facilmente quebrado. Aqui está como isso parecia na prática, uma família típica da geração X. Em 2015, podia ter uma pessoa trabalhando em empresa com carteira assinada, ganhando 6 mil por mês. O outro cônjuge tocando pequeno negócio de casa, trazendo 3 mil. Possuía um imóvel alugado, gerando 1.500 por mês, depois das despesas. São 3 fontes distintas de renda. Se uma desaparece, a casa não desmorona, ajustam e seguem em frente. Não é estratégia de riqueza complicada, é planejamento prático de sobrevivência que por acaso constrói riqueza como efeito colateral. Vamos olhar o que isso realmente significou durante momentos econômicos chave do Brasil. Em 2015 e 2016, quando a recessão bateu forte, a geração X teve a menor duração de desemprego de qualquer geração. Quando perdiam uma fonte de renda, tinham outras para recorrer. Quando o mercado imobiliário esfriou em algumas cidades. Muitos deles conseguiram comprar imóveis de investimento em preço bom porque tinham fluxo de caixa vindo de múltiplos lugares. E aqui está o que ninguém fala. Entre 2016 e 2019, enquanto todo mundo ainda estava assustado com a recessão, a geração X fez algumas das jogadas financeiras mais inteligentes da história recente brasileira. Compraram imóvel quando o preço estava baixo. Aumentaram aportes em ações quando o mercado estava barato, renegociaram dívidas com taxas históricas baixas. Não fizeram isso porque eram corajosos, fizeram porque a renda diversificada dava segurança para assumir calculados. Pesquisas de segurança financeira mostram que a geração X se sente mais segura financeiramente que qualquer outra geração, apesar de ter menos patrimônio que os boomers. Como isso é possível? Porque segurança não é só sobre o número
na conta. É sobre ter múltiplas formas de gerar renda, múltiplos ativos que não podem todos falhar ao mesmo tempo. E o conhecimento de que se uma coisa quebra, você tem 5 outras. Te segurando, isso é pensamento de portfólio aplicado à vida. E é por isso que a geração X aguenta tempestades econômicas melhor que gerações com rendas maiores ou mais patrimônio líquido. Construíram resiliência financeira e não só riqueza financeira, que tem diferença gigante. Agora vamos falar de algo que deixa os marqueteiros absolutamente loucos. A geração X tem dinheiro, mas não mostra. Tem riqueza, mas não age como rico. Alcançou sucesso financeiro, mas você nunca saberia disso olhando para eles. Isso é riqueza invisível. Antes de riqueza invisível, virá tendência. E não é sobre ser humilde ou modesto, é sobre algo muito mais estratégico. A geração X cresceu na última era antes da sua vida financeira virar performance pública. São a geração final que não equipara dinheiro com símbolos de status. Aqui está como isso parece na prática. Pesquisas mostram que a geração X é a geração menos propensa a compartilhar conquistas financeiras nas redes sociais. Não postam sobre aumento, carro novo, viagens ou compras. Não porque são pessoas privadas, né? Muitos compartilham bastante sobre a vida online. Simplesmente não compartilham coisa de dinheiro. E isso cria vantagem massiva. Quando ninguém sabe que você tem dinheiro, ninguém espera que você gaste. Você não está competindo com o estilo de vida dos amigos. Não está preso numa corrida armamentista de compra. Está livre para fazer decisões financeiras baseadas no que realmente serve seus objetivos e não no que parece bom para os outros. Um exemplo clássico é o cara da geração X dirigindo um Corsa 2006 com 200 mil quilômetros rodados. Não porque não pode comprar carro novo, ele tem 400 mil em investimentos. Mas trocar aquele carro significa 60 mil que não estão sendo investidos. E ele fez a matemática. Aqueles 60 mil investidos, com 8% de retorno, viram 130 mil em 10 anos. O carro ainda funciona perfeitamente. Por que ele trocaria 130 mil pela dopamina temporária de dirigir algo mais novo? Isso não é ser mão de vaca. Isso é indiferença calculada a símbolos de status, e isso se compõe de formas difíceis de ver até décadas depois. Cada real num gasto impressionando pessoas é um real que cresce. Cada posse não comprada é uma coisa a menos para manter, segurar, guardar e eventualmente substituir. Você vai ver isso em todo lugar. Quando começar a notar, a geração X mora na casa que compraram 20 anos atrás, mesmo podendo pagar algo maior. Viajam, mas não estão postando sobre ficar em resort de luxo. Comem fora, mas é em restaurante do bairro e não em lugar onde o cardápio não tem preço. Tem dinheiro, mas não performam riqueza. E isso cria liberdade psicológica difícil de quantificar, mas que absolutamente muda como você toma decisões financeiras. Mas aqui está o insight mais profundo. Ao não sinalizar riqueza, a geração X também evitou a pressão social que destrói progresso financeiro. Quando seus amigos e família não sabem que você tem dinheiro, não pedem emprestado, não esperam que você pague a conta, não julgam suas escolhas financeiras, porque não sabem que tem algo para julgar. Essa mentalidade é, na verdade, forma de proteção financeira. Riqueza que é visível atrai atenção, pedidos, expectativas e problemas. Riqueza que é invisível só cresce quieta enquanto você vive sua vida. A geração X descobriu isso não lendo em algum livro de filosofia financeira. Descobriram observando o que acontecia com pessoas que ostentavam e decidiram que não valia a pena. Tem também componente cultural aqui, que importa muito. A geração X cresceu nos anos 80 e 90, quando o consumo conspícuo estava em todo lugar no Brasil. Acompanhar os vizinhos era configuração padrão. Casas grandes, carros novos, grife em tudo, e assistiram os pais estressarem com dinheiro, enquanto tentavam manter as aparências. Viram a dívida, a ansiedade, a natureza vazia de tudo aquilo. Então, quando começaram a ganhar o próprio dinheiro, fizeram escolha diferente. Decidiram que segurança financeira valia mais que performance. E essa decisão, feita silenciosamente repetidas vezes por décadas, agora precisa falar sobre dívida, porque a geração X tem relacionamento completamente diferente com empréstimo do que outras gerações. E não é o que você pensa.
não são contra a dívida, são extremamente estratégicos sobre qual dívida vão pegar e qual absolutamente não vão tocar. Dados do mercado financeiro mostram que a geração X carrega dívida imobiliária significativa, mas dívida de consumo mínima. O saldo médio de financiamento imobiliário é alto, mas o saldo médio de cartão de crédito é menor que boomers e millennials. Vão pegar emprestado 300 mil para casa, mas não vão financiar um sofá de 5 mil. Qual é a lógica aqui? Se resume a um princípio. Dívida só é aceitável se financia ativo que valoriza ou gera renda. Todo o resto é pago à vista ou você não compra. Parece simples, mas a maioria das pessoas não vive de fato por essa regra. A geração X vive. Vamos falar de como isso se desenrolou durante uma das maiores oportunidades financeiras da história recente. De 2009 a 2021, as taxas de juros estavam historicamente baixas no mundo todo. Financiamentos imobiliários disponíveis, com taxas que nunca tinha visto antes. A geração X viu isso pelo que era. Dinheiro praticamente de graça para comprar ativos que valorizam. Então refinanciaram as casas, compraram imóveis para alugar, usaram dívida com taxa baixa para construir riqueza. Mas ao mesmo tempo estavam pagando cartões de crédito, financiamento de carro e empréstimo pessoal o mais rápido possível. Por que o contradição? Porque dívida imobiliária com 6% ao ano numa propriedade valorizando 8% é lucrativa. Dívida de cartão com 15% ao mês num sofá que desvaloriza é suicídio financeiro. Não é matemática complicada, é só execução disciplinada. Aqui está a parte que separa a geração X de outras gerações. Cronometram a dívida estrategicamente em torno de ciclos econômicos. Entre 2015 e 2017, quando preços imobiliários estavam no fundo em várias cidades e todo mundo ainda assustado com a recessão, a geração X estava comprando. Dados imobiliários daquele período mostram que eram o maior grupo demográfico comprando imóveis. Eram mais espertos que todo mundo. Não, só estavam dispostos a agir quando outros estavam paralisados pelo medo. Entendiam que a melhor hora de pegar dinheiro emprestado é quando ativos tão baratos e taxas tão baixas. Essa combinação não aparece frequentemente. Quando aparece, você se move. Pensa no que isso parecia de verdade. Em 2016, você podia comprar apartamento em muitos mercados por 30% menos do que vendia em 2014. Podia conseguir financiamento com taxas razoáveis, a matemática era óbvia, pegar dinheiro barato emprestado para comprar ativo com desconto que provavelmente vai valorizar. A geração X não precisou de MBA em finanças para ver essa oportunidade. Só precisaram superar o medo que estava mantendo todo mundo paralisado. E porque tinham fontes de renda diversificadas e fundos de emergência de anos poupando consistentemente. Podiam se dar ao luxo de assumir aquele risco calculado quando outros não podiam. Mas o lado oposto é igualmente importante. De 2012 a 2014, quando preços imobiliários estavam inflados em algumas cidades. E todo mundo usando casa como caixa eletrônico com refinanciamento. A geração X não estava jogando esse jogo. Viram o risco, não sacaram equity da casa para comprar carro e viagem, mantiveram posição financeira defensável. Essa é a filosofia de dívida que constrói riqueza. Empresta quando ativos tão baratos, paga tudo o mais rápido possível. Nunca usa a dívida para consumo. E quando condições econômicas mudam, ajusta a estratégia. Não é sobre estar livre de dívida, é sobre fazer dívida trabalhar para você e não contra você. A parte controversa, a geração X vai te dizer que estar completamente livre de dívida, na verdade, está deixando dinheiro na mesa. Se você pode pegar emprestado com 6% e investir esse dinheiro para retorno de 12%, está fazendo 6% de lucro em dinheiro emprestado. Isso é alavancagem, é assim que riqueza se compõe mais rápido. Mas você tem que ser disciplinado o suficiente para realmente investir a diferença e não gastar. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A geração X consegue. Vamos juntar tudo isso com uma única vantagem que a geração X tem, que ninguém pode replicar: tempo. Vem investindo consistentemente por 25 a 30 anos. E juro composto ao longo dessa linha do tempo
cria resultados que parecem mágica, mas são só matemática pura. Aqui está um exemplo real. Se você começou a investir R$ 1.000 por mês em 1998 num fundo de índice básico, seguindo o Ibovespa, até janeiro de 2024 você teria contribuído R$ 312 mil do próprio bolso. Mas aquela conta valeria aproximadamente R$ 1.200.000. Você mais que triplicou o dinheiro só aparecendo consistentemente e deixando o tempo fazer o trabalho pesado. Mas aqui está o que torna isso poderoso. Não é estratégia de investimento genial. Não é timing perfeito ou escolha de ação individual. É só colocar dinheiro em fundos chatos todo mês por 26 anos. Através da crise da Ásia em 98, através de 2008, através da recessão de 2015 e 2016, através de cada manchete assustadora que fazia as pessoas quererem parar, a geração X continuou e navegaram mercados seriamente difíceis ao longo do caminho. A crise de 2008 levou a Bolsa Brasileira a cair mais de 50% do pico ao fundo. Em março de 2021, o mercado caiu 35% em apenas algumas semanas. Toda vez tinha especialistas dizendo que dessa vez era diferente. Dessa vez o mercado pode não se recuperar. Talvez seja a hora de sair, esperar. A geração X ignorou tudo isso. Continuaram contribuindo, continuaram segurando. E toda vez ficar no curso foi a decisão certa. Pesquisas sobre comportamento de investidor mostram que a geração X tem a maior taxa de contribuições contínuas de investimento ao longo de 20 anos ou mais. Não pararam quando mercados quebraram, não pausaram quando tempos ficaram difíceis. Entendiam algo crucial, que consistência importa mais que a quantia. E aqui é onde a autoeducação deles paga dividendos de novo, porque entendiam juros compostos. Sabiam que perder mesmo poucos anos de contribuições te custa décadas de crescimento. Dinheiro que você investe nos 30 anos, tem 30 anos para se compor. Dinheiro que investe nos 50, tem 10 anos. Não é diferença pequena, é a diferença entre aposentadoria confortável e trabalhar até os 70. Mas vamos ser honestos sobre o que isso exigiu. Investir R$ 1.000 por mês, todo mês, por 26 anos, significa que você priorizou isso sobre muitas outras coisas. Carros melhores, casas maiores, mais viagens, mais coisas. A geração X fez essas trocas consistentemente e não ocasionalmente, e é por isso que funcionou. Essa é a verdade, sem glamour sobre construir riqueza. Não é sobre as grandes vitórias ou as operações perfeitas. É sobre aparecer todo mês por décadas. É sobre fazer decisões chatas consistentemente. É sobre entender que tempo no mercado vence timing do mercado. E então, realmente, viver esse princípio, mesmo quando é desconfortável. A indústria financeira não quer te contar isso porque não é emocionante. Você não pode vender curso sobre simplesmente continue fazendo a mesma coisa por 30 anos. Mas é o que funciona. A geração X provou isso, pegaram rendas médias, retornos de investimento médios e vidas médias, e construíram riqueza acima da média simplesmente sendo consistentes quando todo mundo estava sendo emocional. E aqui está o que isso significa para você agora mesmo. Não importa se você tem 25, ou 45, ou 55 anos, os princípios são os mesmos. Se eduque sobre dinheiro, diversifique suas fontes de renda, não sinalize riqueza, use dívida estrategicamente e apareça consistentemente pelo máximo de tempo que puder. Não são segredos, são só verdades sem sex appeal, que a maioria não vai seguir, porque estão procurando algo mais emocionante. A geração X não teve economia mais fácil. Tiveram múltiplas recessões, múltiplas crises, décadas de incerteza no Brasil. Simplesmente jogaram um jogo longo melhor do que qualquer um esperava. E a pergunta não é se as estratégias deles funcionaram. Os dados provam que funcionaram. A pergunta é se você está disposto a fazer o trabalho chato necessário para construir segurança financeira real. Porque as estratégias são simples. A execução é o que separa pessoas que constroem riqueza de pessoas que só falam sobre isso. Quais hábitos de dinheiro você notou no seu próprio comportamento? Deixa um comentário aí. E se você quer mais desmonte do que realmente funciona,
em construir riqueza, se inscreve para pegar o próximo. Suas decisões financeiras não são acidentes, são padrões. E entender esses padrões é como você muda os resultados. Valeu, galera! Nos vemos no próximo.